E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo da série Matemática Descomplicada Responde, mas primeiro eu tenho alguns recados para vocês. Agora no nosso canal tem muita coisa separada por playlist, na realidade algumas coisas já tinham, outras ainda não, então tem algumas coisas aí para vocês verem no canal. Nós teremos aulas particulares online, então vocês podem entrar em contato, aulas via Skype, WhatsApp. Disco virtual para estudos vai estar na descrição do vídeo, então vocês vão ter acesso aos arquivos dos vídeos e outros assuntos relacionados à matemática por lá. Grupo exclusivo no WhatsApp, então nós vamos ter um grupo só para estudos de matemática, por enquanto um grupo aberto, mas vou criar um grupo fechado também para o pessoal que for apoiador. Então nós vamos ter o Apoia-se também à disposição aí para o pessoal que gostaria de ajudar na melhoria do canal. Lembrando que isso demanda tempo e muitas vezes eu deixo de estar com a minha família, com os amigos, curtindo para fazer os vídeos para vocês. Então, uma recompensa aí para continuar fazendo e também a melhoria dos equipamentos. Como vocês podem ver, tem um ruído de fundo. Esse ruído de fundo é meu computador que está ligado. Se fosse, por exemplo, sei lá, um notebook, talvez não tivesse tanto barulho assim de fundo. Mas, enfim, continuando. Nós vamos ter uma loja virtual com os artigos diversos, como chaveiros, adesivos, camisetas, almofadas e uma série de outras coisas aí para que vocês adquiram e ajudem a manter o canal funcionando e existindo. Então, vou passar rapidamente aqui para vocês verem. Nós temos o Facebook para vocês curtirem também. Nós temos o Instagram também para vocês darem uma olhada lá, que os assuntos que aparecem, as coisas que aparecem por lá são diferentes do conteúdo aqui do YouTube ou do Facebook, são coisas exclusivas, só quem está no Instagram vai ter acesso. O grupo do WhatsApp, como eu disse. Nós temos o disco virtual com os materiais separados por pastas, e aqui são algumas coisas, mas em breve terão mais coisas novas aí. 2 formulários, um para melhoria e crescimento do canal e o outro para melhoria e crescimento do ensino e aprendizagem da matemática como um todo aí para vocês. Então, se você tem alguma dúvida e gostaria que ela fosse respondida, deixa aí nos comentários. Assim que eu conseguir ler e responder, você vai ter um vídeo a respeito disso, assim como o vídeo de hoje. E se for útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então compartilhe aí nos grupos de amigos, WhatsApp e por aí vai. Então vamos lá. Matemática Descomplicada responde número 1. A Bruna Alves, ela fez uma seguinte pergunta. Ela tentou montar uma conta, resolver, e só que na hora que ela fez a conta, foi olhar os resultados, não conseguiu achar a resposta, tanto que a resposta é um número negativo e ela não entendeu. Ela explicou como que ela montou, falou de pegar emprestado e uma série de outras coisas. A maneira como ela diz aqui, se vocês estiverem lendo aí a pergunta dela, parece que está tudo certo, só que ela não conseguiu encontrar a resposta. Então, o vídeo de hoje é justamente para isso, Bruna. Então, vamos responder sua pergunta. Mas vamos por partes. A primeira coisa é entender o posicionamento numérico, posicionamento desses números aí. A conta em questão era essa 13,4 menos 5,732 menos 9,974. E o questionamento dela foi que ela colocou tudo nas posições, foi pegando emprestado unidade de dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. E mesmo assim ela não conseguiu fazer a conta e chegar no resultado correto. Então, a gente vai entender esse posicionamento numérico aí. Aqui são vírgulas, mas vamos imaginar como se fosse pontos. Vamos esquecer por enquanto que são números decimais. Vamos pensar como se fossem números inteiros. O número 4 aqui ficaria como se fosse unidade, o 7 como dezena, o 9 como centena e o outro 9 aqui como milhar ou unidade de milhar. Eu estou colocando como letras maiúsculas, imaginando que aqui fosse um ponto, como se fosse o número 9.000. No caso dos 5.000 aqui, e no caso do 13, vamos pensar como se fosse pontos também. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, ou milhar. Milhar. Eita, milhar. Só que no 13,4,
se for um ponto, a gente pode pensar como 13.400, em que o primeiro zero é unidade, o segundo zero é dezena, o número 4 é centena, o 3 é milhar ou unidade de milhar, e o 1 seria dezena de milhar. Então, dezena de milhar. A segunda coisa é separar os números. Eu vou decompor ele nas devidas casas, assim como eu disse. Unidade por unidade, dezena por dezena, centena por centena e assim sucessivamente. Eu vou pensar então que aqui eu tenho esse 4 como 4 unidades, o 2 como 2 unidades, e aqui esse 4 não é uma unidade. Se vocês olharem aqui na explicação anterior, nós temos duas casas de zeros. Então esse 4 eu posso pensar como se ele fosse um 400. Então seria esse outro zero aqui. Então ficaria 0 menos 2 menos 4, que é a primeira parte, na parte das unidades. Agora na parte das dezenas, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, nós temos o 7, que esse número ele é negativo, então nós temos menos 7. No outro número nós temos o 3 como dezena, só que é negativo, então ficaria menos 3. Aqui não temos a posição da dezena, seria esse zero aqui. E aqui não está falando que ele é negativo, então ele é positivo, nós temos o zero. Lembrando que aqui são dezenas, então nós temos 30, nós temos 70. Então, 30 menos 70 para dezenas. Para centena, eu vou usar uma cor diferente. Eu vou tentar usar o azul claro. Nós temos então o 9, que ele é menos 9. Então fica menos 900. O 7 aqui, ele também é negativo, então ficaria menos 700. E agora nós temos o número 4, que ele seria 400. Então, temos aqui 400. E nós vamos organizar os demais números. Que, deixa eu ver se tem alguma outra cor legal para fazer um destaque. Vou usar o branco. Então, nós temos desse lado aqui 13 menos 5 menos 9, que são números inteiros, lembra? Eu coloquei ponto lá atrás só para explicar para vocês essa ideia do 00 aqui, que talvez ela tenha errado nessa parte. Que ela não diz na pergunta dela a respeito desses zeros aí. Eu acredito que seja aí que ela tenha errado. Mas, vamos lá. Nessa brincadeira, então, a gente consegue fazer as contas por partes. De cara, vamos olhar a parte inteira. 13 menos 5. Se fosse 10 e eu tirasse 5, sobraria 5. E 10 para 13 é 3. Então, 13 menos 5. E esse pedaço aqui é igual a 8. E 8 menos 9, se eu tenho R$8 e eu tiro 9, significa que eu fico devendo 1. Então, de cara, eu já sei que o meu resultado ele é negativo por conta dessa brincadeira aí. Mas, vamos continuar. Agora, nas unidades aqui, eu vou continuar usando a cor branca. Se eu tiver 0, eu gastar 2 e depois eu gastar 4, não tem como ficar com dinheiro. Então, eu vou ficar com uma conta negativa de 6. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 6 unidades. Para as dezenas, a mesma coisa. Se eu comecei com 0 dezenas, eu gastei R$30, depois eu gastei R$70, significa que eu fiquei devendo R$100. Então, 100 unidades ou 10 dezenas. E agora nós vamos na parte das centenas. Se eu tinha R$400, eu gastei 700, de cara eu já sei que eu fiquei devendo 300, porque 400, 500, 600, 700, 300, aí a diferença. E se eu estou com esses 300 negativo e eu gastei 900, minha conta aí para pagar vai aumentar. Então ela vai ficar valendo 1.200 negativo. E agora nós vamos aí nessa parte como os números se comportam. Na realidade já adiantei aqui, né? Mas por fim eu vou pegar esses 3 passos, como disse aqui, olha só, vocês já vão saber o resultado de imediato. Ó, os resultados já estão aparecendo aqui.
E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses números, vou montar na sequência, vou mostrar a diferença da maneira como eu estava fazendo e a maneira como normalmente é ensinado na escola. Por que tem diferença? Porque eu penso diferente da maneira como as pessoas ensinam na escola. Esse é a principal dificuldade que eu tive na escola e tenho até hoje, inclusive com a própria matemática, que é entender como as pessoas estão falando algumas coisas. Então, eu vou colocar tudo na sequência aqui, ó, 13,4. Lembrando que eu tenho que posicionar os números na sequência. Vamos pensar como se fosse dinheiro. Então, 5 aqui, vírgula 7, 3, 2. Estou colocando os números bem separados aí, vocês já vão entender por quê. E nós temos depois o 9,974. Aqui vai dar um pouquinho de problema. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, nós temos que colocar na sequência do maior para o menor. Então, nessa brincadeira, olha só, eu tenho que colocar o 5 na parte de baixo. Então, vou apagar isso aqui, vou colocar o 5 para baixo. Então, 9,974. Depois, 5,732. Pessoal, não está torto, tá? É que eu escrevo inclinado. Então, se vocês inclinar um pouquinho a cabeça, vai ver que está tudo alinhado. Essas duas casas aqui, eu vou fazer de outra cor, só para lembrar que elas existem e o porquê que esses dois zeros apareceram. Por que esses zeros aparecem? Imaginem só, se eu tiver 1 e falar que eu tenho R$1, eu preciso colocar vírgula 00? Teoricamente, sim, mas na prática não há necessidade, porque eu sei que tem uma vírgula escondida aqui depois do 1. E para esse 4 virar os tais 400 aqui, a ideia é exatamente a mesma. E agora eu vou fazer em vermelho as marcações das posições das casas. Então tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E vou fazendo as contas. Por exemplo, eu não disse que aqui é uma subtração? Esse é o primeiro problema, é o segundo problema que eu vou falar agora. Por quê? Na escola, vocês estão habituados a fazer várias contas, somente com duas posições de números. Então, ficaria, por exemplo, a primeira conta como 13,400 menos 9,974. Aí, esse resultado que vai aparecer aqui embaixo, vocês vão colocar na outra conta, que vai ficar alguém menos 5,732. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem. O vídeo vai ficar extenso, mas, pessoal, a ideia aqui é aprender. Se você já está entendendo, pula um pedacinho do vídeo aí. Se você já entendeu totalmente, bacana, mas assista até o fim. E se você ainda está perdido, não se desespera, porque você vai entender agora. Eu vou fazer primeiro a parte picada aqui e depois eu vou fazer a outra parte ali. Então, vamos lá. Na parte picada é o tal do pegar emprestado. Vamos pensar o seguinte: esse zero, se eu não tenho nada no bolso, eu consigo tirar R$4 dele? Não consigo, tenho que fazer o quê? Pegar emprestado para quem tem mais. Só que nesse caso eu também não consigo olhar para o cara que está aqui do lado. Então, eu vou pensar que eu vou tirar do 4. Para não dificultar muito o raciocínio de vocês, vocês vão pensar o seguinte: o 4 eu vou fazer como 400 menos 4. 400 menos 4 vai dar 396. Então fica, eu vou usar outra cor aqui, novamente. Deixa eu ver, vou usar o branco. Então esse 400 aqui eu vou pensar como 396. Aí dá tudo certo, porque eu vou ficar com 6 aqui. Esse 9 eu consigo tirar 7, vai dar 2. E esse 4, ou melhor, esse 3 eu vou tirar 9. Aí eu não consigo mais olhar para isso. Vou ter que olhar o 3. E daí eu vou tirar o 3, que seria 13, né? Vou emprestar 1 e vai ficar valendo 12.
e aqui vai ficar valendo 13, porque pegou uma casa emprestada. Se você não estiver entendendo isso, eu faço um vídeo explicando só a respeito disso. Então vamos lá. Ah, e detalhe, esse 6 aqui é o quanto ficou depois de tirar o 4, tá? Porque era 400 aqui. 13 menos 9. Do 9 para o 10 é 1. E do 10 para o 13 são 3. Então aqui eu sei que sobra 4. Continuo com a minha vírgula. E 12 menos 9, mesma coisa. Do 9 para o 10 dá 1. Do 10 para o 12 dá 2. Então vai ser 3 ao todo. E como isso é uma subtração, uma conta de menos, por enquanto eu não sei se o meu resultado vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Então eu só sei dessa parte que ela é positiva, porque eu tinha 12 e tirei 9. Agora nessa outra parte aqui a coisa fica um pouco diferente. Então ficaria 3,426. E talvez a Bruna errou nessa parte, porque ela fez a primeira. Na segunda ela deve ter colocado o 3,426 na parte de baixo. Só que está errado, porque se eu pegar 5 e tirar 2, o resultado é 3. Mas se eu pegar menos 2 mais 5, ou melhor, aqui daria 3 também. Só que as pessoas não pensam assim quando está fazendo esse tipo de conta. Ela está pensando que é 2 menos 5, e 2 menos 5 é menos 3. Dá uma olhadinha, o sinal fica trocado, certo? Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Façam uma conta mesmo com 5 na parte de cima, mas lembrem que o resultado tem que dar negativo, por causa dessa explicaçãozinha aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar ela aqui por enquanto. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse 5,732 de baixo, vou jogar na parte de cima para conseguir fazer a conta, mas respeitando e lembrando que o resultado tem que ser negativo. Então vamos lá, 5,732, vou tirar essa parte de baixo aqui. O resultado, já vou colocar o sinal de negativo para não esquecer que ele vai virar negativo. Vou colocar menos aqui para indicar que é uma subtração, a operação de fato. E continuando então, mesma coisa, se eu tenho R$2 e eu gastar 6, eu não consigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar que eu tenho R$32 e vou gastar 6. Vamos lembrar que 6 mais 6 é igual a 12. Então, se eu tenho 32 e tiro 6, eu sei de cara que é 26 o resultado. Então aqui fica valendo 2, porque virou 26. E aqui 2 menos 2, 0. Beleza. 7 menos 4, tá tranquilo também, vai ficar 3. E 5 menos 3 é igual a 2, 2,306. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a calculadora aqui rapidinho. Deixa eu ver. Não, eu não tenho o atalho dela no teclado, então vou abrir a calculadora aqui. Vamos fazer a conta rapidinho para vocês entenderem. Então a conta que eu fiz foi 13,4 menos 5. Agora eu vou fazer na sequência, porque a calculadora ela sabe fazer a conta sem eu ficar ordenando da maneira como eu mostrei. Menos 5,732 menos 9,974. E o resultado, menos 2,306. Exatamente como vocês viram aí na conta que eu fiz. Então vamos lá. Nessa outra parte aqui, que seria a parte difícil da coisa, a gente tem que pensar exatamente nisso. Se eu sei que 5 mais 9 dá 14 e o maior número meu é 13, então eu sei que o resultado é negativo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 400, eu vou tirar 4, então vou pensar nos mesmos 396. Então vou rabiscar aqui em outra cor. Deixa eu ver. Vermelho. Então eu tenho aqui como 396, que daria a mesma coisa do que tá 4, tira 1, vira 3. Aí aqui virou 0, 1, 10. Aí 10 tirou 1 para o outro lado, ficou 9 e aqui ficou 10. Por isso que quando 10 menos 4 fica aquele 6 daqui de baixo e ficou os 396 que eu estava mostrando lá atrás. 39 menos 7
vai dar 32. Continua com aquele 3, olha só, 26. Já deu a primeira parte aqui. Bateu. E daí, o 9 eu não vou conseguir tirar desse número 3. Eu vou ter que tirar do 133. 133 menos 9. Lembrando que esse 13 me prestou 1 e ficou valendo 13, que é o que eu mostrei lá atrás. Mas agora eu estou mostrando a conta como um todo. 133, se fosse menos 10, daria 123. Como é menos 9, então vai dar 124. 124. E a vírgula na posiçãozinha dela aqui. Olha só. Deu 12.426. Só que eu ainda não tirei o 9 daqui. Por isso que eu não posso deixar esse 12 aparecendo ainda. E daí eu faço a conta. Se aqui ficou valendo 123 para eu fazer aquela conta, agora eu vou fazer 12 menos 9, que vai dar a mesma coisa aqui, 3. 3.426, olha só. Bateu o resultado. Esse número é positivo ou negativo? Por enquanto ele é positivo, porque 13 menos 9, beleza? Eu sei que o maior número é o 13 e não o menos 9. Por que esse menos aqui então, Jorge? Esse menos não é o resultado daqui. Esse menos é a próxima operação que a gente vai fazer, que é o resultado dessas duas partes, menos o resultado desse número com esse número. Lembrando, preciso rabiscar aqui embaixo o 5, 7, 3, 2? Não. Lembrando que se eu fizer 5 menos 2 e 2 menos 5, o resultado é o mesmo, porém o sinal é trocado. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu faço 5 menos 3 e o resultado é negativo. E aqui eu não preciso mais fazer a conta, porque olha só, deu a mesma coisa que lá. 3.426 menos 5.732. Mas eu vou fazer a conta mesmo assim. Então olha só, 26, agora eu já vou direto. 26 eu consigo tirar de 32? Consigo. 26 para 30 dá 4. E 30 para 32 dá 2. Então aqui eu sei que dá 6. E aqui fica 1. Aí eu pergunto para vocês, fica 1 mesmo? Claro que não. Se eu fizer 26 mais 16, não dá 32. É 26 mais 6. Daí que vem aquele zero lá que eu mostrei para vocês. Então aqui é um zero. 7 menos 4 seria 700 menos 400. Então 300. Por isso que apareceu o 3 aqui também. E o 5 menos 3 vai dar 2. Por isso que deu menos 2,306, que é igualzinho o resultado da outra maneira que eu fiz. Bruna, espero que você tenha entendido. Se você assistiu até o fim. Pessoal, você que está chegando agora, se inscreve no canal. Desculpa se o vídeo ficou extenso, mas não tinha outra alternativa. Mas ficou bem explicadinho para vocês aí. Lembrando que isso é um assunto que, se você estivesse vendo na escola, você não ia ver isso em uma aula e, sei lá, 20 minutos. Eu não estou olhando o tempo aqui, mas eu acredito que tenha dado isso, talvez um pouco mais. Pessoal, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, no próprio YouTube ou Facebook. E a única fonte de conhecimento é experiência, como dizia Albert Einstein. Então, a única maneira de você ter conhecimento é você adquirir experiência com aquilo que você está fazendo. Façam várias contas aí com o tema de hoje que eu mostrei para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Um feliz 2019. Cuidado com os animais de estimação aí. E nos vemos no próximo Matemática Descomplicada Responde, ou nos próximos outros assuntos que eu for gravando e publicando aqui para vocês. Um abraço. Fui.